Bonjour, mon amour! Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Eu comentei lá nas minhas outras redes que eu participei de uma cerimônia do cacau. E isso gerou um interesse nas pessoas. Então eu resolvi contar a minha história com o cacau, explicar as minhas experiências, porque cada experiência é diferente. E a primeira vez que eu tomei, eu tive uma sensação, a segunda eu tive outra, a terceira eu tive outra. E quando que eu cheguei, nessa decisão? Por quê? O que é de fato esse tal de cacau? Então hoje eu quero conversar sobre isso, mas antes, a senhora, não esquece, já deixa o teu like aqui embaixo para ajudar esse canal pequenininho que tá crescendo, né? Já deixa aí também seu comentário, se você já ficou com vontade de tomar cacau, se você já tomou, como que foi a sua experiência. Eu gosto dessa troca com vocês, então comentem aqui embaixo, eu vou responder, vou conversar com vocês para entender também um pouquinho. E se inscreve nesse canal que está iniciando, mas o intuito é que a gente comece a ter mais frequência por aqui e se conectar cada vez mais. Então bora lá para minha experiência com o cacau. Antes de te contar sobre a minha história com o cacau, eu preciso deixar algumas coisas claras aqui. O cacau, ele é uma medicina sagrada, que ele foi utilizado pelos nossos ancestrais. Então, a gente precisa ter cuidado. Não é simplesmente, estou a fim de tomar cacau, deixa eu ir ali. Não, ele é uma medicina. Por isso que a gente fala cacau medicinal. Então, o primeiro ponto é que o cacau, ele é muito diferente desses nescais e cacaus que a gente encontra no supermercado. Ele geralmente, ele é uma forma pura, sem adoçante, sem açúcar, sem leite, sem aditivos. Então sim, ele é bem amargo. Mas ele é usado como aquela medicina da alma. O cacau medicinal, ele precisa ser preparado com intenção, com presença, com respeito. E ao invés de gerar aquele prazer imediato, ele abre o teu coração, expande a tua consciência e te reconecta com o sentir, que muitas vezes no dia de hoje a gente abafa. O uso do cacau, ele vem dos povos antigos, como os astecas, os maias. E o engraçado é que eles chamavam de os alimentos dos deuses. E o engraçado nisso é porque não era à toa. Eles não falavam que era o alimento dos deuses à toa, mas porque ele era usado em rituais de conexão, cura emocional, cura espiritual, celebrações da vida e até como ponte entre o mundo visível e invisível. E aí vamos aos benefícios. O cacau medicinal, ele abre o teu chakra cardíaco. Então ele te deixa mais presente, te faz sentir mais amor, te traz para esse sentir mais presente, mais intuitivo. Ele também estimula a produção natural de serotonina e dopamina, então ele te deixa mais motivado, mais alegre, mais feliz. Melhora o foco, o autoconhecimento. Ele acalma a ansiedade e ele te traz pro aqui e pro agora. Por quê? Porque a ansiedade é pensar demais no futuro. Então quando a gente volta pro presente através do cacau, a gente centraliza, a gente não fica mais aqueles pensamentos alimentando, a gente consegue estar centrada para entender o que precisa ser feito, para conseguir seguir adiante. Parece que expande para que a gente consiga enxergar qual é o próximo passo, o que a gente precisa fazer para não gerar aquela ansiedade, sabe? Só que mais do que isso, o cacau, ele te convida a silenciar a mente e escutar o que o teu coração tem para dizer. Então agora sim, entendendo um pouquinho do que é essa medicina sagrada, a gente pode começar com a minha experiência. Eu já estava num processo de querer me conectar mais com o meu sentir, intuição, com o meu lado mais feminino. E aí eu fui convidada para ir em um evento sobre high ticket. Só que o que me chamou a atenção lá não foi o high ticket ou as palestras ou o que iria ser dito lá, mas cerimônia do cacau. Na hora que eu li isso, fez todo sentido pra mim, eu nem sabia ainda o que era. Eu li aquilo e falei, eu preciso disso. Só que eu não sabia o que era, ou do que eu tava precisando. Eu só sabia que eu precisava. Aí entra a intuição. Mas eu sabia que eu precisava ter aquela experiência. E aí, bom, eu fui pra esse evento, teve cerimônia do cacau, mas sendo muito, muito franca, eu não consegui sentir o que eu precisava, eu não consegui me conectar da forma que eu precisava. Por quê? Como o cacau ele expande, nessa minha experiência em específico, uma moça expandiu demais e ela começou a falar em outras línguas, a chorar, a berrar. Então acabou que a gente não conseguiu estar presente e conectadas com o nosso sentir, porque a nossa intuição também
o nosso campo também estava expandido, então a gente estava prestando atenção nela, chamava a atenção demais. E em algumas colegas que estavam ali nessa roda de cerimônia do cacau, isso gerou até um receio de, poxa, o cacau faz isso? Porque é muito estranho para muitas pessoas ainda verem alguém incorporando. Então gerou esse receio de, meu Deus, o que é isso? O que eu tô fazendo parte? Em mim não, porque eu já tinha visto. Como eu já fui da igreja evangélica muitos anos atrás, eu já tinha visto isso acontecer algumas vezes. E essa colega acabou sentindo tudo isso, acabou berrando, chorando, cantando em línguas, falando em línguas, e até conseguirem acalmar ela, trazer ela de volta pro presente, fazer o que tava ali sair, né? Porque foi o que elas falaram, tinham muitas coisas presas que precisavam sair dessa pessoa. Mas acabou que afetou o restante do grupo, né? Então, em vez de nos conectarmos com nós, acabamos nos conectando, pelo menos na minha experiência, com essa colega. Então, essa foi a minha primeira experiência. Porém, quando eu saí desse ambiente e eu tava voltando para casa, eu comecei a chorar e a sentir. Parecia que eu tava conectada com algo muito maior. Eu sentia com mais intensidade. Eu tava mais sensível. Essa é a palavra. E essa foi a minha primeira experiência. E aí, recentemente, eu fui para um luau, que eu até coloquei aqui um vlog nos shorts com essa experiência. Nessa vez em específico, não teve ninguém que teve uma exteriorização do que estava sentindo, enfim. Não, foi tudo tranquilo. Dessa vez eu comecei a me conectar comigo. Eu consegui vir pro presente. Dessa vez eu tomei 2 vezes o cacau. E ele foi bem gostosinho. Quem preparou foi a Joyce. Ela preparou com uma intuição muito positiva e ela também colocou mel. Então deixou o cacau muito acolhedor. Porque eu já vou te avisando, se tu acha que tomar cacau é uma coisa gostosa, você vai pegar aquela xícara, você vai sentir um cheiro assim, nossa, que delícia! Parece assim um Nescauzinho aconchegante. Na hora que você põe na boca, minha filha, vem um amargor que você fala, meu Deus, o cheiro não combina com o que eu tô sentindo na minha boca agora. Mas esse da Joyce, ele tava muito docinho, muito aconchegante, muito suave. E aí ali eu comecei a me conectar comigo, a entender de fato o que eu precisava pra próxima etapa. Como a gente tava no luau, eu comecei a me conectar principalmente com o ambiente, com o mar, com a energia da lua, que era algo que eu precisava, que também traz muito da intuição, o mar traz muito da profundidade, né? E ali eu consegui entender qual era o meu próximo passo, o que eu precisava fazer. Ali eu tive clareza. Apesar do meu chakra cardíaco estar expandido, ele me trouxe clareza. Só que eu senti tanto tudo que eu cheguei a ficar meio tonta. Então, a gente tomou o cacau nessa experiência e fizemos uma roda em pé, onde a gente estava segurando um barbante, então eu falava a intuição que eu tinha para o nosso grupo, passava para uma outra pessoa que falava a intuição, enfim. E no meio desse processo eu comecei a ficar muito tonta, muito assim. Eu até conversei com a Joyce, que foi quem tava promovendo esse evento, enfim, fez o cacau, fez tudo ali pra gente. Ela falou que era extremamente normal, porque o cacau trazia essa expansão e a gente ficou sensível demais, recebeu muito, né? Muitas coisas boas, claro, mas a gente recebeu demais. Então poderia também gerar essa tontura, por estar mais sensível, com a energia mais aberta e expandida. Então essa foi a minha experiência. E aí, essa semana também, mais uma vez, eu comprei o cacau para fazer em casa, para momentos que eu precisasse. E aí, como que foi a experiência de tomar em casa, não num outro local? Então, quem preparou o cacau, e eu pedi, coloque uma intuição boa, foi o meu excelentíssimo namorado, Leone. Então, ele preparou o cacau para mim, enquanto eu tava aqui no quarto, relaxando, meditando, conectando comigo, ele trouxe cacau. Primeiro, eu gosto de sentir. Então, quando você for tomar, sente o cheirinho, sente a mãozinha quente segurando assim o cacau, intui o que tu deseja. Então, eu quero que esse cacau me mostre X coisa, eu quero que ele me traga isso, eu quero isso. E quando eu tomei o cacau, a primeira coisa que eu senti vontade foi de pegar o meu diário para escrever. Foi muito automático. Então, como tu tem que escutar a tua intuição, eu deixei vir e eu acolhi. Eu peguei meu diário, coloquei na minha frente, comecei a escrever. Eu não tinha tema, eu não tinha nada, e acabou saindo 2,5 páginas. E eu tava com uma questão em específico na minha vida que tava me bloqueando. Eu sentia que eu tinha um bloqueio. E eu não conseguia enxergar de forma consciente o que tava me bloqueando. Então, na hora que eu comecei a escrever, gente,
saiu tão claro. Foi algo assim, tipo, tão natural que eu olhei para aquilo e eu falei, putz, como que eu não percebi isso antes, sabe? E aí eu saí correndo assim, mostrei pro Léo, falei, amor, é isso. Ele falou, caramba, sim, é isso, enfim. E aí, enfim, tomei, me senti muito mais conectada comigo, me senti muito mais intuitiva, então, inclusive, posso até falar que eu fiquei mais inspirada. A partir do momento que eu entendi o que estava me bloqueando, eu consegui entender o que eu precisava fazer nas próximas etapas, e isso me deu mais motivação e inspiração, sabe? Então, essa foi a minha experiência com o cacau. Inclusive, agora eu vou para um retiro em maio. E nesse retiro eu também vou ter mais uma experiência com o cacau. Ponto importante, eu falei que eu tenho cacau em casa. Significa que eu tomo todos os dias? Não. Por quê? É um cacau medicinal. Eu não vou tomar todos os dias. Não é pra isso. Essa não é a finalidade do cacau. Senti vontade, vou ali e tomo. Pra isso a gente tem um cafezinho. Esse cacau em específico eu tomo quando eu preciso de alguma coisa. Eu deixo o chamado vir. Então, como eu tava sentindo que eu precisava, ontem foi o momento. Eu já tava mais introspectiva durante o dia. Eu falei, hoje é o momento. Então, a gente precisa sentir. Se tu sente esse chamado, se tu quer se conectar principalmente com o teu feminino, com a tua intuição, com o sentir, vale muito a pena. Eu digo que pra mim, fez uma diferença enorme a partir do meu primeiro cacau, mesmo que eu não tenha nem percebido. Lá naquele momento, hoje eu entendo. Foi essencial para me fazer me reencontrar com a minha essência. Clarear coisas que antes estavam nebulosas. Bom, então essa foi a minha experiência com o cacau. Eu sou suspeita para falar porque eu o amo. Inclusive, queria realmente ser uma guardiã do cacau, mas isso vamos mais pra frente. Por enquanto, vou ser apenas uma pessoa que consome em momentos específicos. Mas se tu já teve a experiência com cacau, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber como que foi a experiência pra você, porque cada experiência é diferente, né? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E é isso!